Amém. Mais uma vez, boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Boa noite a quem está nos acompanhando pela transmissão. André começou há algumas semanas, aos domingos, um estudo, uma exposição na Epístola de Tiago. E a gente vai então olhar hoje para o último bloco dessa carta. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na Epístola de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Se você tiver sem a sua Bíblia, você também pode acompanhar pela projeção. Capítulo 5, a partir do verso 12. Do verso 12 ao verso de número 20. Tiago 5, do 12 ao 20. Diz assim o texto bíblico: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração nesse momento? Deus bendito, clamamos ao Teu Santo Espírito que nos guie a Tua verdade. Sejamos mais uma vez aqui, Pai, instrumentos da Tua graça, para não apenas receber da Tua palavra, mas, sobretudo, para viver e aplicar a Sua palavra nas nossas vidas. Então, use as nossas vidas, Pai. Estamos aqui dispostos a ver o que o Senhor quer nos falar. Se há alguém nessa noite aqui, Senhor, precisando de um renovo, de um avivamento, de um despertamento no coração, que Teu Espírito assim faça. Se há alguém nessa noite entre nós, Pai, precisando, Pai, de vigor, de força, que Teu Espírito, Pai, fortaleça. Mas se há alguém também entre nós precisando de consolo, de conforto, Pai, que Teu Santo Espírito Consolador alcance esses que precisam de consolo. É a nossa oração, Pai. Nos guie por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o último bloco da epístola que Tiago escreve aos cristãos. Havia uma grande perseguição por parte do Império Romano aos cristãos daqueles dias. Por conta dessa perseguição que se intensificou e que se intensificava cada vez mais, os cristãos foram se dispersando. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão, uma diáspora. Famílias, núcleos e vilarejos foram sendo esvaziados, famílias foram buscando outros lugares mais seguros para viver e professar a sua fé. Tiago escreve a sua carta não a uma igreja específica. Embora ele fosse líder da igreja de Jerusalém, ele escreve aos cristãos que haviam se dispersado. Isso está lá no primeiro capítulo, quando ele diz que a carta é escrita às 12 tribos, ou seja, aos cristãos que se espalharam por todas as regiões. E uma das ênfases da carta de Tiago, o André tem destacado isso aqui,
é essa busca por sabedoria. Inclusive, esse é o tema, né, destaque aí, que o André tem ressaltado a olhar para o livro de Tiago, sabedoria. É interessante a gente perceber que a caminhada com Deus, essa jornada de fé, assim como aqueles cristãos que estavam dispersos por todas as regiões por conta dessa perseguição, precisaram de sabedoria para lidar com aquelas situações, com aquele contexto, com aquela época. Nós ainda hoje precisamos buscar em Deus dessa sabedoria. E é interessante a gente perceber algo, que sabedoria é essa virtude que não é fruto da nossa própria capacidade. Na Bíblia, a sabedoria não tem nada a ver com uma cognição, com inteligência, com adquirir informações, com organizar pensamentos. Sabe, gente que você vê e fala, nossa, que gente inteligente. Mas sabedoria na Bíblia não tem a ver com esse aspecto de formulações. Tem a ver, antes de qualquer coisa, com uma disponibilidade para viver segundo os propósitos que Deus concede a cada um de nós. Sabedoria na Bíblia, Provérbios vai dizer isso, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, sabedoria é esse temor diante de Deus, que é aplicado na nossa vida e pelo qual ou com o qual a gente consegue lidar melhor com as dificuldades, com as circunstâncias que a gente vivencia. Tiago está a todo instante chamando os cristãos a buscar essa sabedoria, a buscar essa comunhão com Deus, a pedir sabedoria a Deus. Mas há também um outro aspecto que Tiago toca na sua carta, dentre muitos. Eu quero destacar alguns aqui para a gente ir construindo esse pensamento, essa reflexão. Tiago vai falar das provações, de sermos perseverantes diante das provações. Esse é um tema também que ele aborda, muita ênfase. Mas quando chega aqui no final do capítulo 5, a instrução de Tiago para a igreja, para os cristãos, ela passa por alguns temas. Eu quero destacar apenas um tema aqui, que é o tema da oração. A oração é uma espécie de fio condutor que está conduzindo aqui as instruções que Tiago está dando, finalizando a sua carta. Ele vai dizer, a partir do verso 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. No verso 15, talvez aqui a chave de todo o contexto, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se lhe hão perdoados. Verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sejam curados. Muito pode por sua eficácia, a súplica do justo. A súplica, a oração, é esse tema que Tiago está como que elevando, colocando, amarrando tudo o que ele está falando aqui. Mas quando ele fala de oração aqui, tem algo que me chamou a atenção e que eu não tinha percebido ainda nesse trecho. É que para Tiago, a oração é mais do que um exercício individual do cristão. Tiago não trabalha com a oração aqui nesse trecho dentro da categoria daquilo que é extremamente individual entre alguém e Deus. Tiago trabalha com a ideia da oração dentro de uma dimensão comunitária, e isso me chamou a atenção. Porque a gente precisa lembrar que a fé cristã, ela é pessoal. Há esse elemento dessa pessoalidade. É o Espírito que toca no profundo do nosso coração, nos desperta para Deus. Mas, embora exista esse elemento pessoal, a fé cristã não é uma fé individual. Não há como pensar a fé cristã dentro da categoria da individualidade. Em alguma medida, Tiago está apontando para esse caminho, ou seja, para esse exercício da fé que acontece a partir da oração, dentro de uma perspectiva comunitária.
Isso pegou meu coração, isso me chamou a atenção. Isso fica muito nítido, que ele começa dizendo lá no verso 13, está alguém entre vocês, entre vós, sofrendo? Então ele não está dizendo aqui, se você estiver sofrendo, ore, que existe uma grande diferença. Ele está falando para a comunidade, para a igreja, para os crentes, para os cristãos. Tem alguém entre vocês? Olha a ideia de comunidade. Faça oração. Tem alguém alegre? Novamente ele traz essa ideia da comunidade, essa experiência da fé que acontece de forma comunitária. Tem alguém alegre? Cantem louvores, ou seja, expressem gratidão, reconheçam que é Deus que derrama a bênção sobre vocês. Então ele está chamando novamente a atenção para essa ideia comunitária, para essa ênfase da comunidade. Se há alguém doente, chama os presbíteros. Então ele não diz, se tiver alguém doente, vá lá você sozinho e faça oração, não. Os presbíteros aqui, no sentido de liderança da igreja, aqueles que cuidavam da igreja, chamem eles, vão até este que está doente, orem com ele. De novo, a oração sendo feita de forma comunitária. Todo instante parece que ele vai, ao falar da oração, essa experiência da fé de um cristão, ele vai trazendo para um campo, um campo comunitário, da comunidade, de pessoas que se reúnem para orar pelos outros, em situações diferentes. E aí ele fecha aqui esse trecho de forma extraordinária. Não que ele termine o assunto, mas ele amarra essa ideia da oração no verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Novamente, uns aos outros. Ele não está dizendo, confesse o seu pecado ao Senhor. Não, nessa experiência pessoal, individual. Não é isso que ele está tratando aqui. Ele está dizendo, confessem uns aos outros. De novo, essa ideia da relação que acontece na comunidade de fé, essa ideia comunitária, essa fé que é exercida no ambiente da comunidade, que é praticada no ambiente da comunidade. Se alguém pecado, confesse uns aos outros e orais uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse versículo talvez seja um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Quando a gente fala assim, a oração do justo, por sua eficácia, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, na maioria das vezes a gente aplica nessa experiência pessoal, individual. Você está precisando, ora. Geralmente esse texto é aplicado nessa dimensão, mas a aplicação que Tiago está dando não é nesse contexto individual. É comunitário, é relacional. Orem uns pelos outros. Ele vai dar o exemplo de Elias, dizendo que Elias era como nós, frágeis, humanos, expostos às mesmas fragilidades, pecados. Elias, o profeta Elias, mas era um ser humano como nós. E ressaltando esse poder da oração, ele vai dizer, ele orou, e durante 3 anos e 6 meses não houve chuva, mas quando ele orou de novo, voltou a chover. Eu queria pensar com vocês, a partir desse texto, nessa dimensão da fé que é praticada no contexto da comunidade. A fé cristã é pessoal, mas ela não é individual. Portanto, nada no Evangelho é exclusivo para mim. Nada no Evangelho termina em mim mesmo. A proposta de Jesus nunca foi alcançar um discípulo e terminar tudo que ele fez naquele único discípulo. Essa ideia de individualidade. Que às vezes a gente tem a sensação, a gente acha que a atenção de Deus precisa estar voltada única e exclusivamente para nós mesmos. Porque a gente se acha o centro do universo. E é curioso perceber como Tiago, em alguma medida, ele vai desconstruindo essa ideia do individualismo. Ele vai trabalhando no senso comunitário, na oração, a fé que é exercida nesse ambiente da comunidade. Isso é tão profundo, esse senso de relacionalidade, de comunidade,
Isso é tão intenso que se a gente for olhar para a natureza de Deus, a gente já percebe isso, porque Deus é uma família, Deus é uma comunidade, Deus é trino. Talvez a expressão mais comum, né? Deus é trino. Deus é Pai, Espírito e Filho. Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Né? Esse ser que subsiste em 3 pessoas. Ou seja, nem a natureza de Deus se encontra nesse estado de exclusividade, sabe? Nesse sentido único da palavra. Embora seja um, ele subsiste em 3. Quando ele cria um homem com esse senso de relacionalidade. Tanto é que quando ele olha para Adão e vê Adão sozinho, percebe Adão sozinho, ele diz, não é bom que o homem esteja só. O homem não foi criado para estar só. Quando Deus começa a revelar a sua glória aos homens, ele forma um povo. Com Abraão, chama Abraão e a partir de Abraão ele forma um povo, o povo de Israel. Novamente, Deus mostrando que ele está atuando no meio de um povo, que a sua glória vai ser derramada e manifestada por meio de um povo. Ele entrega a lei a Moisés. Não para que a lei bastasse e ficasse com Moisés, mas que Moisés passasse essa lei para um povo. Senso de comunidade. A todo instante a Bíblia, em alguma medida, vai direcionando esse caminho que Deus vai fazendo na história, apontando para esse aspecto comunitário. Jesus inaugura ou começa ali a chamar discípulos, e a partir daqueles discípulos uma igreja se forma. O evangelho vai sendo pregado. Pessoas vão se convertendo a Jesus, confessando Jesus e reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Comunidades vão sendo geradas. Senso de relacionalidade. A todo instante a Bíblia vai apontando para esse caminho. Tiago está aqui, chamando a atenção para essa oração, que é um aspecto da nossa fé, onde ele vai trazendo também para esse ambiente da comunidade. Pior coisa que a gente pode fazer diante de Deus, no sentido do exercício da nossa fé, é achar que o compromisso de Deus é única e exclusivamente com a minha vida. Perder esse senso de comunidade, perder esse senso de relacionalidade. Achar que tudo que Deus tem para fazer é somente comigo. Achar que eu sou o centro da atenção de Deus. Esquecer que Deus está agindo no meio da igreja, pela igreja, através da igreja. Esquecer que a ação de Deus no mundo está acontecendo por meio de um povo, que no Antigo Testamento foi o povo de Israel, mas que hoje é por meio da igreja. Deus escolheu uma forma de se revelar aos homens, de expressar a sua glória, que a partir de Jesus isso acontece por meio da igreja, comunidade. Gente que teve um encontro com Jesus, que um dia rendeu a vida a Jesus, e que se juntou a essa grande família. Se a gente quer pensar a fé cristã, e se a gente quer pensar sobretudo o exercício da nossa fé, como nós podemos praticar a nossa fé, a gente precisa considerar o fato comunitário. Como a minha fé se expressa, se manifesta dentro do ambiente da comunidade? É uma outra perspectiva. É diferente eu ficar, Senhor, olha para a minha vida, Senhor, olha a minha necessidade. Não que a gente não possa fazer isso, inclusive há muitas recomendações nas Escrituras, para que a gente peça, para que a gente busque. A questão é quando a gente perde de vista essa outra dimensão, que é a dimensão da comunidade. E quando a gente deixa de perceber, e talvez aqui, caminhando para um segundo momento desse texto, ou pelo menos daquilo que esse texto veio trazer ao meu coração, quando a gente perde de vista a necessidade de quem está do nosso lado. Talvez essa seja uma das maiores tragédias na jornada cristã.
fechar os olhos para quem está do nosso lado. Não perceber a necessidade do outro. Ignorar o fato de que muitas vezes tem gente do nosso lado, que, pegando a ideia de Tiago, que precisa, ou às vezes a maior coisa, ou o melhor que a gente pode fazer por alguém é uma oração. E às vezes a gente ignora isso, porque a gente está tão centrado em nós mesmos. O André bate muito nessa tecla. Tiago, de alguma maneira, está abrindo os nossos olhos para que a gente não cultive uma fé seguindo esse caminho individualista. Quando a gente deixa de perceber a necessidade de quem está do nosso lado, a gente perdeu a perspectiva da fé cristã. Quando a gente se isola, por qualquer motivo que seja, pior ainda, se a gente for dar um passo mais aqui, quando a gente deixa de congregar, se afasta completamente dessa comunidade, que é a comunidade de Jesus e a igreja de Jesus, onde ele é o cabeça. Quando alguém, em alguma medida, se afasta da comunidade, ela perdeu completamente a perspectiva da fé cristã, porque a fé cristã, ela é pessoal, mas ela não é individual. Tiago, em alguma medida, vai nos ajudar a voltarmos para esse lugar comunitário, que é o lugar que Jesus começa a agir na sua igreja. Ele começa a chamar discípulos, um por um, e ele forma um grupo de 12. A partir desses 12, comunidades vão surgindo, vão nascendo. Quando ele diz, faça oração por quem está doente, chama os presbíteros, se tem alguém entre vocês, cantem. Toda a ênfase é trabalhada aqui nessa dimensão relacional. Uma das coisas que esse texto nos chama a reavaliar na nossa vida, a repensar, a reorganizar em nós, é o fato de que, se nós estamos vivendo uma experiência completamente exclusivista, individualista, no pior sentido da palavra, porque tem alguma coisa desajustada com o Evangelho de Jesus. Se eu perco a dimensão comunitária da minha fé, das implicações que isso tem, se eu perco a dimensão de que o exercício da minha fé é também revelado e manifestado, não apenas quando eu estou no quarto orando sozinho, né, diante de Deus, mas ele é também revelado quando eu estou reunido com a igreja. Aqui também nós estamos exercendo a nossa fé. E se eu faço isso ignorando o fato que tem gente sentada do meu lado, não percebendo as necessidades, não acolhendo, é muito possível que a gente não esteja seguindo o Jesus das Escrituras. Todo o percurso de Jesus foi na direção relacional. Tudo que Jesus fez foi aproximando pessoas, foi ensinando. Percebe que essa ênfase, ela é muito presente na Bíblia, sobretudo na vida de Jesus. Tudo que Jesus fez foi com esse senso do outro, olhando para o outro. É interessante isso, né? A gente não percebe essa ênfase em Jesus, que Jesus está o tempo todo olhando para o outro. Ele se esvazia de toda a sua glória. Olha que coisa profunda. Sendo ele um Deus, ele decide viver entre nós olhando para o outro. Há um texto, por exemplo, que é o chamado de Levi. Levi era tido como um pecador, um publicano. Portanto, era uma pessoa que, sobretudo os religiosos, ignoravam. Olha essa contradição. Ele era ignorado, principalmente pelos religiosos.
porque o viam como uma pessoa que não merecia o amor de Deus. Esse não merece o amor de Deus, ele é um publicano, ele explora as pessoas, ele trabalha para o Império Romano. Não merece receber o amor de Deus. Aí é interessante que o relato bíblico diz que Jesus está passando e vê o Levi. Olha que coisa impressionante. Olha que gesto. Tudo que Jesus fez a partir da vida de Levi começou com um olhar para a vida de Levi. Porque Jesus chama Levi, como resposta a esse chamado de Jesus, larga tudo que ele tem, larga aquela vida, vira um dos seus discípulos. E esse Levi, na frente, deixa um registro da vida de Jesus. Porque esse Levi é o mesmo Mateus, que a gente encontra como o primeiro evangelho na Bíblia. Para a gente perceber essa dimensão do olhar de Jesus, ele tira uma pessoa que era completamente repudiada e torna essa pessoa num autor de um evangelho que até hoje a gente abre, a gente lê, a gente se encanta com o relato de Jesus a partir da ótica de Mateus. Começou como isso? Com um olhar de Jesus. E olha que interessante, Tiago, em alguma medida, vai nos despertar isso, a fazer essa oração nesse ambiente comunitário, que significa dizer que se a gente não está olhando para quem está ao nosso redor, se a gente ignora, se a gente despreza, e se a gente acha que o compromisso de Deus é exclusivamente comigo, tem alguma coisa distorcida, tem alguma coisa ofuscada no nosso entendimento sobre Jesus, tem alguma coisa que não está fechando quando a gente olha para as páginas das Escrituras. De modo que nós somos chamados a sair desse lugar e a passar a prestar mais atenção a quem está do nosso lado, a olhar para a necessidade do outro. O grande problema é que a cultura, ela vai sempre tentar impor e nos jogar para esse lugar do individualismo, a todo instante. É tudo para mim, é tudo por mim. Todo instante, de várias formas, nós somos cercados por essa ideia, essa mentalidade cultural. Farinha pouca, já diz o ditado? Meu pirão primeiro. Essa é a mentalidade. Na perspectiva humana. Do meu, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o meu. E em terceiro lugar, o meu. É isso que a gente aprende ouvindo, vendo. A referência que a gente tem, a partir da ótica humana, é essa. Então, o problema aqui, que Tiago nos ajuda a perceber, é caminhar nesse contrafluxo. Por isso não é uma tarefa fácil. Como alguém que está entrando no mar, e o mar está agitado, e a pessoa fica sendo jogada para a areia, ela não consegue atravessar. O contrafluxo tem a ver com isso. Alguém numa estrada, e o trânsito está parado, e ela quer passar, ela não consegue. A caminhada cristã, em alguma dimensão, ela nos coloca nesse lugar do contrafluxo. Ou, talvez a gente possa dizer que em todas as dimensões, ela nos coloca nesse lugar do contrafluxo. De viver contra pensamentos humanos, nesses aspectos. Um deles, essa ideia individualista, de que tudo deve acontecer onde nós somos o centro da atenção. A gente quer a atenção das pessoas o tempo todo. A gente quer reconhecimento das pessoas o tempo todo. A gente quer aplauso o tempo todo. A gente tem dificuldade de ouvir críticas, porque fere o nosso ego. A gente quer elogio o tempo todo. Aí vem Tiago dizendo, não. Passe a olhar para fora de você mesmo. Eu acho isso lindo. Passe a olhar para além de você.
Perceba que o que Deus está fazendo no mundo, Ele não está fazendo só na sua vida. Ele está fazendo sempre nessa dimensão comunitária. O que Deus está fazendo no mundo não tem implicações somente para você. A bênção que Ele quer derramar não tem a ver somente com você. A transformação que Ele quer causar não tem a ver apenas com você. Não tem apenas a ver comigo, mas com aquele que Ele está alcançando no mundo. Então, meu convite para você nessa noite é esse. Pegando carona aqui com esses apontamentos que Tiago faz no final da sua carta. Me juntando a essa voz de Tiago aqui, sabe, me unindo a esse espírito, eu quero dizer para você nessa noite: não permita que o seu coração se feche para quem está ao seu redor. Seus olhos se fechem e se voltem para você mesmo. Não permita isso. Porque esse é o pior lugar que alguém pode se colocar diante de Deus. Olhe para a vida de Jesus e perceba o quanto ele estava o tempo todo olhando para as pessoas. Eu fico imaginando, como eu citei o Levi, eu fico imaginando Levi, esse texto é muito forte para mim, sendo visto por Jesus. Esse olhar de Jesus, quando todos repudiavam ele, que tipo de olhar foi esse que tocou no mais profundo do coração do Levi? Que gesto, que expressão facial era essa de Jesus, quando ele olha para Levi, a ponto de fazer com que Levi largasse tudo? Eu fico pensando que Levi estava muito acostumado com olhos, né, com olhares de repúdio. Talvez ele já tivesse acostumado com isso. Talvez ele fosse ali para o trabalho já sabendo que ia ser olhado com um olhar de repúdio o tempo todo. E aí, de repente, no meio de um dia normal para ele recebe um olhar gracioso, um olhar amoroso, que é o mesmo olhar, inclusive, que um dia Jesus olhou para mim e para você. Porque, na perspectiva do Evangelho, o olhar que a gente merecia de Jesus era esse olhar de repúdio. Assim como Levi estava acostumado. Esse era o olhar que nós deveríamos receber de Jesus. Mas, de forma graciosa, ele decide nos olhar com amor e com misericórdia. Levi experimentou disso profundamente. Levi experimentou desse olhar. Pedro experimentou desse olhar. Muitos outros experimentaram desse olhar de Jesus. E nós fomos encontrados por Jesus com esse mesmo olhar. E qual é a implicação disso? A implicação é a gente perguntar para nós mesmos: com que tipo de olhar eu estou olhando para as pessoas? Com esse ao qual eu recebi de Jesus? Ou com o olhar daqueles que olhavam para Levi de forma desrespeitosa? Que tipo de olhar? Qual tem sido o nosso olhar? Como é que a gente tem exercido a nossa fé? Nesse sentido relacional. A gente caiu num buraco nos últimos anos que, para mim, assim, é uma tragédia, que é a discussão doutrinária, teológica, quem está certo e quem está errado. Jesus nunca pediu isso de ninguém. Se discutir qual é o ponto de vista teológico mais correto, quem está certo, o herege, sabe? Essa expressão ela voltou nas redes sociais: ou fulano é herege. Eu fico pensando, o caminho de Jesus nunca foi esse. Esse não é o caminho de Jesus. Ficar atacando as pessoas,
ficar repudiando as pessoas. Esse não é o Jesus dos evangelhos. Que Jesus é esse que estão seguindo? Se não é o Jesus que oferece esse olhar, que chama para o ambiente comunitário, que nos coloca nessa relação comunitária, que nos insere na sua família, no seu povo, no povo que Deus está alcançando. Se não é esse Jesus que está o tempo todo aproximando, exortando, corrigindo, mas nos amando, é porque provavelmente não seja o Jesus de Nazaré que esteja sendo seguido. Seja um Jesus inventado. Que a gente possa reorganizar o nosso coração, o nosso entendimento a respeito de como nós temos exercido a nossa fé. Se ela está acontecendo de forma exclusivista ou se a gente tem feito isso, uma prática, feito dessa prática, essa prática que acontece na dimensão comunitária. Tentando pensar aqui, trazer para elementos mais práticos, como é que a gente poderia pensar nisso? Talvez a mais simples de todas é a gente se aproximando de pessoas. Abrindo espaço para relações. Provocando encontros. Porque às vezes a gente fica assim, num lugar de, ninguém fala comigo. Você tem provocado encontros? Você se percebe alguém que se abre para encontros? Porque às vezes tem gente que fala, ninguém se aproxima de mim, mas a pessoa está completamente fechada no seu mundo, ela não deixa ninguém se aproximar. Às vezes a expressão da pessoa já diz tudo. Às vezes a gente olha para alguém e já entende que aquela pessoa ali não quer contato com ninguém. Ela não precisa falar nada, ninguém não precisa ter nenhuma palavra, mas a expressão já denuncia. Então, esse é um lugar de uma fé imatura, segundo Tiago. A sabedoria que ele faz passa também por esse caminho. Dessa fé que se aplica na prática da vida, nas relações. Para que a gente perceba quem está do nosso lado. Talvez essa seja um primeiro passo. Se abrir para relações. Porque a gente precisa entender que Deus, Ele toca no nosso coração, Ele trabalha no nosso coração, Ele faz em nós primeiro, mas a intenção de Deus é fazer a partir de nós. Primeiro Ele faz em nós, e depois Ele faz a partir de nós. Aí a pergunta que fica é, o que Ele tem feito a partir de mim? Ou o que você percebe que Deus tem feito a partir de você? Porque Ele fez em você. Mas não para aí. Ele quer fazer agora a partir de você. Porque é assim que Ele tem agido na história. Como é que a gente pensa a nossa fé? Como é que a gente relaciona fé, vida, relacionamentos, a partir dessa dimensão que Tiago coloca? Confesse o pecado de vocês uns aos outros. Olha isso. Lógico que essa não é uma recomendação leviana. Sai falando aí, abre o seu coração para qualquer pessoa. Não é isso que ele está dizendo. Procure gente séria. Estabeleça conexões profundas. Vínculos. Vínculos de afeto. Relacionamento no qual você pode abrir o seu coração. Onde você tem essa liberdade. E acima de tudo, para que a gente experimente disso aqui que Tiago está colocando diante de nós. Para que a gente seja curado. Para que a gente experimente esse agir de Deus que dá fora da dimensão da relação exclusiva com Ele. Para que a gente fale, nossa, essa conversa me abençoou. Essa conversa restaurou meu coração. Essa sua amizade impactou profundamente na minha vida. Estar perto de você me abençoa, me inspira.
Porque a fé cristã, ela é pessoal, mas ela não é individual. Que a gente construa comunidade nessa dimensão da relacionalidade. Que a gente saia, que a gente abra espaço, com os cuidados que são devidos, mas com sabedoria. Que a gente não viva essa fé exclusivista. Que a gente experimente desse agir de Deus que acontece por meio do seu povo. Deus falando, Deus trabalhando, Deus agindo. E que a gente perceba o quanto Deus tem usado a nossa vida para sermos instrumentos da sua graça, espalhando por esse mundo afora esse olhar generoso, acolhedor, misericordioso. Que a partir disso, as pessoas percebam que há um Deus agindo na história. Que a partir disso as pessoas experimentem desse cuidado de Deus. Quero chamar você um tempo de oração. Feche seus olhos. Vamos colocar diante de Deus aquilo que ecoou no nosso coração a partir aquilo que Ele mesmo nos provocou a pensar nessa noite. Como essa resposta que a gente oferece a Deus. Vamos colocar isso em oração. Ore com suas palavras. Pense na resposta que você vai dar a Deus a partir do que Tiago nos fala. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome. Graças te damos, Pai, mais uma vez, porque o Senhor tem usado as nossas vidas com as nossas limitações, com as nossas imperfeições. Sendo quem somos, o Senhor tem nos usado como instrumentos da tua graça nesse mundo, para anunciar o Evangelho de Jesus e para refletir, Pai, a vida de Jesus, para sermos como espelho, Pai. Que pessoas conheçam Jesus, para que pessoas tenham a vida, Pai, e o coração, Pai, completamente transformados a partir do Evangelho. O Senhor tem contado conosco para nessa missão. Que a gente seja esse sinal, Pai, no mundo, do Teu reino. Que isso aconteça, Pai, a partir do momento que a gente nos motive pelo Teu Espírito a sairmos de nós mesmos, a olhar, a perceber quem está perto de nós e quem precisa do Teu cuidado, para que a gente seja a mão do Senhor aqui nessa terra, para que a gente seja a boca do Senhor nessa terra, para que a gente seja pés do Senhor nessa terra, para que a gente experimente do Teu agir, Pai, nas nossas relações. Use as nossas vidas, Pai. Nos tire desse lugar da conformidade, de achar que nós somos o centro, mas nos faça, Pai, nos dê essa capacidade, Pai, por meio do Teu Espírito, de tirarmos os olhos de nós mesmos, aprendermos a olhar para o outro, Pai, e oferecer esse olhar de Jesus para o outro. Faça assim, para a honra e glória do Teu santo nome, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.